Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para tudo sempre. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total e meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores aqui nesse maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular neste maravilhoso dia de Shabbat, estudos de uma das 54 porções da Palavra do Eterno, isto é, da Torá. Então você que está aqui há muito tempo conosco, você que está há pouco tempo conosco, todos, tá? Sempre muito bem-vindos. É uma honra estar na sua companhia, meu querido irmão, minha querida irmã, e espero que tenhamos grandes momentos de aprendizado, tá bom? Maravilha. Desde já quero agradecer as orações, as tefilot dos nossos irmãos, tanto pelos professores aqui do canal, quanto por todos em Teshuvá, né? Até por aquelas pessoas que nós nem conhecemos, imagina. Então, nossas orações sempre direcionadas ao Eterno, apresentando todas as pessoas em Teshuvá. Então, por isso eu agradeço você, meu irmão, tá? Da mesma forma daqui, apresentamos todos em Teshuvá. Não conhecemos todas as pessoas, mas até onde conhecemos e até aquelas que não conhecemos, nós sempre apresentamos todos que estão caminhando em Teshuvá, para que permaneçam sempre firmes e avante, ok? Maravilha, né? Tivemos aí uma semana trabalhosa, uma semana aí que o Eterno nos tem abençoado, e quando nós já adentrando o Shabat no pôr do sol, e aí nós nos lembramos sempre que este é um encontro marcado do Eterno. Encontro marcado esse que é semanal. E que estamos aqui reunidos, né? Olha só. Falando em reunir, e inclusive, eu lembrei desse aspecto agora, é disso que o Eterno fala sobre congregar, entendeu? Claro que é sempre bom nós estarmos juntos, né? Aquela coisa. E aí talvez você, meu irmão, que começou a caminhar em Teshuvá agora, talvez você tenha ouvido falar, né? Olha, mas é importante congregar. E tá certo. A pessoa que disse isso para você tá certo. O que talvez a pessoa não se atentou é em relação a que propósito é este congregar, que na óptica do Eterno, na instrução do Eterno, é congregar, é reunir. Nós fazemos isso aqui virtualmente, né? É reunir para os encontros marcados do Eterno. E o Shabat é encontro marcado do Eterno. A primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito, como está no Sidur, né? A gente celebra, a gente faz a leitura do Sidur, né? Então, gente, é importante ter isso em mente, tá? Eu lembrei disso agora. Então, quando eu falo em congregar, não é congregar para ficar aquela coisa, né? Aquela reunião, aquela coisa, não. Mas é para o encontro marcado com o Eterno. Então, vamos lá. Shabbat, Pesach, Shavuot, Yom HaKippurim. É para isso que é para reunir, congregar, tá? Não é reunião para isso, reunião para aquilo, vamos, enfim, você está me entendendo, né? Você está me entendendo, eu sei que você está me entendendo. Tá? Meu irmão, você que está iniciando o seu caminho em Teshuvá agora, você que talvez está com bastante dúvidas no início da caminhada,
eu te digo, é normal, é assim. Você está indo bem. Se você está com dúvida é porque você está bem. Tá? E essas dúvidas vão sendo respondidas ao longo da caminhada conforme o seu amadurecimento para ouvir, para receber, para praticar no seu dia a dia. Entendeu? Então, simplesmente continue a caminhada. Continue. Tá? Siga estágio a estágio. Ok? Percorremos ao longo da nossa vida estes 42 estágios da Teshuvah. 42 estágios de retorno ao Eterno. É o que é a palavra Teshuvah, retorno. Tudo bem? Bem, eu acredito que você já está pronto. Seu coração, o meu coração, o coração de todos nós já está pronto para ouvir a palavra do Eterno, para então aprendermos e colocar em prática em nossa vida o que Ele separou para nós neste dia. Tá certo? Ok, então me acompanhe, por favor. Estaremos estudando Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, a Parashat Va'et Hanam, que significa e supliquei. Estas são palavras de Moshe, ok? Faltou ajustar. Tá 38. É 42. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, senão eu vou acabar esquecendo. 42 não, 45. Va'et Hanan. Aqui. É tanta edição, né? Agora sim, pronto, apareceu aqui. 45. Bom, vamos fazer uma leitura interpretada, certo? Conforme o texto original, que é o texto em hebraico. O Eterno, ele falou com o povo de Israel em hebraico. O povo de Israel sempre falou hebraico. Então nós temos que ler nesse idioma. Então quer dizer que se eu ler a Bíblia em um outro idioma, por exemplo, nós que somos aqui do Brasil, se nós lermos em português, no nosso idioma, então eu estarei pecando? Não, meu irmão, que isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ler em português está pecando? Não. Em primeiro lugar, cuidado com essa coisa de qualquer coisinha é pecado. Se nós quisermos saber o que é pecado, em outras palavras, se quisermos saber o que é a transgressão da Torá, precisamos conhecê-la para saber o que é a Torá. E uma vez transgredido a instrução do Eterno, que é a Torá, então aí sim configura-se em pecado, entendeu? Então tu não pode, qualquer coisinha, isso aqui é pecado, isso aqui... Calma. Então, vamos lá, passo a passo, meate, pouco a pouco, a gente vai aprendendo, vai absorvendo, e à medida que a gente vai praticando, esse conhecimento ele vai se tornando mais compreensível para cada um de nós. Tá bom? Vamos lá. Essa é a porção que, se o Eterno permitir, estaremos estudando ao longo deste Shabat, em 3 momentos, tá? Bem, no início do texto referente a essa porção, que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, verso 23. Gente, é importante lembrar que são palavras de Moshe, tá? Lembre-se, o povo de Israel, só lembrando, recapitulando aqui, o povo de Israel está prestes a atravessar o Yardem, o Jordão, e agora Moshe, ele faz um discurso, um longo discurso, ininterrupto, onde ele fala para o povo de Israel os principais pontos, ele vai lembrando o povo de Israel, porque agora quem está diante de Moshe não é mais no livro de Devarim, Deuteronômio, tá? Preste bem atenção. Quem está diante de Moshe
não são as mesmas pessoas que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, Yehoshua ve Caleb, Josué e Caleb. Fora Josué e Caleb, todos os outros são os filhos destes que saíram do Egito. Então foi preciso Moshe lembrá-los a respeito das coisas que aconteceram com o povo de Israel, as lições que o Eterno repassou, ou melhor, passou para Moshe para ele repassar para o povo de Israel. Então foi preciso esse momento final ali, certo? Para que o povo estivesse consciente de para onde eles estavam indo, de onde vieram, o que passaram no caminho, certo? Foi preciso recapitular isso. Interessante. Então não podemos de modo algum olhar o livro de Deuteronômio, Devarim, palavras, não podemos olhar para ele como uma mera repetição, até porque não é uma simples repetição, é muito mais que isso. Moshe, ele está lembrando o povo em vários aspectos, trazendo a memória para que fique consciente. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Interessante a forma como Moshe trata o povo de Israel. Inclusive esse é um dos focos que a gente vai estar enfatizando ao longo do estudo, tá? Esse cuidado de Moshe com o povo de Israel, com o povo do Eterno. Certo? Então, são palavras de Moshe a respeito do que o Eterno falou, das instruções que o Eterno deu para Moshe repassar para o povo de Israel. Então diz assim, capítulo 3, verso 23 de Devarim, Deuteronômio. Vaetchanam el Adonai, e supliquei ao Eterno, ou para o Eterno, Baet Rahiv Lemor, e supliquei ao Eterno naquele tempo, dizendo. Então a porção já começa com a palavra suplicar, fazer uma súplica. Olha só. Então nós temos aqui uma forma de alguém, no caso Moshe, aqui uma ilustração, né? Suplicando, fazendo um pedido ao Eterno, uma súplica. E agora os próximos textos vão falar a respeito do que se trata essa súplica, tá? E aí vem o verso 24, que é o próximo. Adonai, Adonai, ou Adonai Eterno. Olha só as palavras de Moshe. Adonai Eterno. Atá Chachilotá Lecharot et Avdecha et Gadelcha ve'et Yadecha Chazaka Asher mi'el Beshamaim Uva'aretz Bashamaim ve'ha'aretz Asher Yaseh Kemasecha Vehigvorotecha. O Eterno, Adonai Eterno, tu já começastes a revelar tua grandeza ao teu servo, e tua mão forte, pois que outro Elohim existe no céu sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes. Então Moshe, ele começa elogiando ao Eterno, engrandecendo ao Eterno seu nome, quem ele é. Mas Moshe quer chegar em um ponto específico daquilo que ele quer realmente dizer para o Eterno. Então nós percebemos aqui
Interessante, a modo como Moshe trata o Eterno. Primeiro ele engrandece o nome do Eterno. E a gente vai ver aqui o que vai acontecer com Moshe, e é interessante, né? Quando nós nos aproximamos do Eterno, eu digo assim, quando a gente faz uma oração ao Eterno, é sempre importante a gente citar justamente a grandeza do Eterno, quem Ele é, a sua importância, a sua grandeza, dizer ao Eterno que nós dependemos exclusivamente dele, da sua graça, da sua misericórdia. Dependemos dele. Se não fosse pelo Eterno, nós não estaríamos vivos aqui. Então ele nos deu essa oportunidade, entendeu? Moshe ele começa com essas palavras, tá? Reconhecendo a grandiosidade e a importância do Eterno. E aí vem o verso 25, né? Aqui. Evra na ve'ere et haaretz hatova asher baever hayardem hachar hatov hazeh vehalvanon. Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra. Era isso que Moshe queria. Quando no início ele engrandeceu o Eterno, o objetivo dele era chegar nesse ponto. Ele pediu permissão ao Eterno, ele suplicou que o Eterno o deixasse, o permitisse atravessar o Iardém e ver a boa terra. Olha só, do outro lado do Iardém, essa bela região montanhosa e o Levanão. Interessante que Moshe ele faz isso, e no lugar dele, gente, se fosse você, se fosse eu, vamos ver aqui alguns aspectos, né? E nós talvez passaríamos até muito mais tempo suplicando ao Eterno para o pedido que Moshe está fazendo aqui, certo? Então olha só a situação. Moshe, mas por que ele faz esse pedido, né? O que aconteceu com Moshe? Então vamos ver no próximo texto, verso 26. Vai taber Adonai bi limanechem velo shama elai vayomer Adonai elai rav lach el tosef daber elai od badavar hazé. No entanto, depois que Moshe fez a súplica ao Eterno, no entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, povo de Israel. Ele não me ouviu, tá? Detalhe, gente, Moshe está dizendo, está lembrando o povo de Israel que está ali diante dele, que isso aconteceu. Ele fez uma súplica ao Eterno pedindo para que ele pudesse ver, ou pudesse, que pudesse atravessar o Iardém, o Jordão, e entrar na terra que o Eterno prometeu ao povo de Israel. Mas o Eterno não permitiu. Adonai me disse: chega, não me diga ou não me fale mais nada a respeito desse assunto. Pronto e acabou. Interessante isso. O Eterno não queria mais que Moshe se referisse a ele com este assunto de novo, porque era uma coisa que o Eterno já havia decretado, ele já havia determinado, entendeu? Então é importante nós estarmos atentos. Agora, o que foi que aconteceu para que Moshe chegasse a esse ponto, né? Bem, quando nós lembramos
do momento em que fala na Torá, as águas de Merivá, onde o povo de Israel estava com sede. O Eterno deu a instrução para Moshe falar com a rocha, e dela, da rocha, fluiria água para o povo beber, saciar sua sede. Agora você pensa, Moshe, que estava recebendo críticas constantemente, um grupo daqui, um grupo dali, como nós vimos anteriormente. Lembra do grupo de Korah, né? Korah e companhia, sempre por fora ali, tentando falar mal de Moshe, falar mal de Aharon. Imagina, é um pedindo daqui, outro pedindo dali, outro se queixando daquilo, sabe? Chega uma hora, vamos lembrar, gente, Moshe, um ser humano, como você e eu, sujeito a sentir a alegria, a sentir raiva, a ficar ansioso, a ser paciente, entendeu? Tudo isso, normal. Então, Moshe, já estressado com o comportamento do povo de Israel, pedindo água, reclamando que Moshe os tirou do Egito. Inclusive, alguns dentre o povo de Israel chegou a citar o Egito como a terra que mana leite e mel. Imagina só, uma expressão dessa que o Eterno, ao falar para Moshe, mas se referia à terra de Israel, à terra de Canaã, e não ao Egito. Mas o povo fazia essas comparações. E você imagina a paciência de Moshe ouvindo tudo isso. Foi então que Moshe, relembrando, né? Moshe pegou o seu cajado, falou de forma áspera com as pessoas que estavam ali, com o povo. E depois de falar de forma áspera, ele bateu na rocha com o seu cajado. Então, por ter feito exatamente esse comportamento, segundo o Eterno, Moshe não santificou o nome do Eterno diante do povo de Israel. Então, é como se o povo visse, ao ver esse comportamento de Moshe, então significa que o Eterno também é desse mesmo jeito aí. Faria o povo pensar dessa forma, entendeu? Então, esse tipo de comportamento que teve Moshe causaria nas pessoas exatamente esse pensamento. Então, assim como Moshe está estressado, o Eterno é estressado. Então Moshe, ele tratou as pessoas com palavras assim, duras, então o Eterno é da mesma forma. Ele trata as pessoas de forma dura. Entende? Então, quando o Eterno fala que Moshe não santificou o nome do Eterno diante do povo de Israel, é exatamente nesse aspecto. Então, agora tu imagina falar com as pessoas que estão se queixando toda hora, reclamando, criticando, e ao invés disso não tem ajuda vindo dessas pessoas, somente crítica. Então uma hora a pessoa, sabe, ela não aguenta mais. E foi o caso de Moshe, entendeu? Então a Moshe não foi permitido adentrar o território de Canaã. Não foi permitido ele passar para o outro lado do Yardem, do Jordão. Moshe continua o seu discurso. Aí o Eterno disse para Moshe, detalhe, gente, ó, eu coloquei aqui as aspas. Isso aqui o Moshe está se referindo ao que o Eterno disse, tá? Nesses acontecimentos que ele está se referindo. Aí vem o verso 27. Ale Rosh Hapisga Vesa Einecha Yama Vetsafoná Vetemana Vemizracha Vere Beeinecha Kilo Tavor et Hayardem Hazé. Suba ao cume de Pisga e olhe para o
oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Observa bem, mas você não atravessará este Iardém, este Jordão. Então aqui uma ilustração. Moshe fez exatamente o que o Eterno falou para ele. Subiu no cume de Pisga, certo? Uma montanha ali. E aí ele observa exatamente esses pontos cardeais, né, que o Eterno deu para ele. O oeste, o norte, o sul e o leste. Para observar bem, para guardar na memória, para ter essa degustação, vamos dizer assim, né? Moshe queria muito poder adentrar o território de Canaã. E aí a gente fica a se perguntar, mas por que esse comportamento? Por que essa decisão do Eterno? Ora, mas alguém talvez perguntaria, né? Ora, mas Moshe não merecia ter essa decisão do Eterno de não permitir que ele passasse para o outro lado do Iardém e adentrasse o território de Canaã. Moshe merecia. Meus irmãos, o Eterno é quem guia a nossa vida. O Eterno guia a nossa vida. Ainda mais quando nós nos colocamos à disposição do Eterno, à sua vontade. Então ele nos direciona, certo? Nos conduz até certo ponto a conhecer, por exemplo, certas pessoas também. Mesmo que ao longo desse processo, claro, nós colocamos em prática a nossa liberdade, a nossa liberdade de poder conhecer as pessoas que queremos e tudo mais, né? De ter a nossa vida, sim. Então, com Moshe não foi diferente. Com Moshe, a ele foi dada a oportunidade de conhecer muitas pessoas e de caminhar e de levar o povo de Israel até Canaã, até certo ponto no deserto. Entendeu? No deserto. Agora, eu faço uma comparação interessante. Talvez você se perguntando, né? Puxa, mas o Eterno, como assim? Por causa de um erro de Moshe, o Eterno não permitiu que Moshe adentrasse o território de Canaã. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Gente, me acompanhe. Por favor, me acompanhe nesse raciocínio, tá? Vou fazer uma comparação aqui, ó. Comparação, vou trazer agora. Eu nunca citei essa comparação que eu vou fazer aqui. Eu espero que eu seja bem claro para você, tá? Naquilo que eu vou dizer. Então vamos lá. Aqui o nosso país, o país do futebol, né? Eu vou fazer uma comparação com o futebol, né? Não vai se escandalizar, irmão. O que é isso? Fique tranquilo aí. O Hemorrhagis falando em futebol. Calma, você vai entender. Preste bem atenção. O futebol, por exemplo, da segunda divisão tem seus treinadores, assim como, né, os times que jogam na primeira divisão. Eu estou falando assim, mas eu não sou expert nessa parte técnica. É porque eu sei mesmo, tá? Assim como eu sei que muitos irmãos aqui conhecem. Mas mesmo que você não conheça muito, mas me acompanha, que você vai entender. Tenho plena certeza. Então, existem os treinadores que atuam na segunda divisão do campeonato, né, do país. Que existem treinadores que atuam na primeira divisão, assim como em várias divisões, certo? Primeira, segunda, terceira, enfim. Alguns chamam Série A, Série B, Série C, né? E tem uma coisa interessante. Certa vez eu, conversando com um colega de trabalho, né, um professor também, e ele me falando o seguinte, que tinha um certo... Porque ele trabalhou junto com um determinado treinador, isso ainda em Belém, né? Quando eu ainda morava lá. E ele trabalhou ao lado de um determinado treinador. E eu certa vez citei para ele, né? Puxa, por que essa pessoa, esse profissional,
Ele não atua na primeira divisão, porque era um treinador de segunda divisão. Então, ele falou o seguinte: bem, é porque, segundo a gente vai percebendo, é que a característica daquele treinador, aquele técnico, é interessante que é própria daquela divisão. Por exemplo, aquele que a gente estava conversando, a maneira de trabalhar daquele técnico, daquele treinador, ele preparava a equipe, o time, de uma tal forma que ele conseguia elevar a potencialidade da qualidade dos jogadores, das combinações de jogadas, de uma tal forma que os resultados nos jogos eram expressivos, ao ponto de, inclusive, o time ser promovido a jogar na próxima divisão, né? Que é a primeira, no caso. Por exemplo, o time estava na segunda divisão. Esse técnico fazia um trabalho tão incrível mesmo, maravilhoso, que o time conseguia ir para a primeira divisão, que são times de elite, vamos dizer assim, né? São equipes de elite. Os melhores, né, do país jogam na primeira divisão. E o time veio lá de baixo, trazido por esse treinador que tem esse manejo, sabe? Essa maneira de trabalhar muito incrível, e que com uma tática incrível nos lances, nos treinos, a maneira de tratar os jogadores e tudo mais. Só que quando esse técnico acompanha o time para a primeira divisão, aí primeira divisão já é uma outra dinâmica de trabalho, já são outras coisas que envolvem. Então esse técnico se vê meio sem ambiente, porque o ambiente dele não é lá na primeira divisão, é na segunda divisão. É aquele ambiente dele, ele faz o melhor dele ali, na segunda, por exemplo, né? Na segunda divisão. Bem, se você me entendeu até aqui o que eu estou dizendo, voltando aqui para o que a gente está lendo no texto. Gente, não tinha melhor pessoa para conduzir o povo de Israel ao longo do deserto que não fosse Moshe ve Aharon, Moisés e Arão, seu irmão. Entendeu? Fazendo essa comparação aqui que eu acabei de dizer. É como o técnico da segunda divisão que consegue levar o time até chegar à primeira divisão, mas de lá para frente a equipe, o clube precisa contratar um outro treinador, porque aquele treinador ele já não vai seguir adiante com o time na primeira divisão, porque o trabalho que ele faz é de segunda divisão, é o melhor que ele faz, é ali, entendeu? Não é menosprezando, não, é porque o campo mesmo dele é ali na segunda divisão. Da mesma forma, a potencialidade, o carinho, o cuidado, tudo que envolve as qualidades de Moshe são características de conduzir o povo no deserto. Não tinha melhor pessoa para fazer isso. Não tinha ninguém que superasse Moshe e Aharon, seu irmão. Obviamente, as pessoas que cooperaram com ele ali, que contribuíram no trabalho que foi realizado. Mas eu estou falando de a liderança, vamos dizer assim, o cabeça mesmo, né? Que bom que Moshe foi auxiliado, né, pelos 70, mas eu me refiro a ele especificamente, Moshe e também a Aharon, seu irmão, entendeu? Então não tinha alguém além de Moshe, alguém melhor que Moshe, vamos dizer assim, para fazer isso. Então o Eterno, quando convocou Moshe, sabia quem ele estava convocando, entendeu? Para conduzir o povo de Israel. Então, só que Moshe, ao levar o povo de Israel até as proximidades do Jardém, então, no pós-Jardém, no momento em que o povo de Israel precisava agora conquistar cidade por cidade, e o Eterno daria essas cidades, né, os exércitos que tentariam resistir seriam dados nas mãos de Israel. Então já não era, digamos assim, o potencial de Moshe já não era aí, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ambiente, entendeu?
O potencial de Moshe era no deserto. Entendeu? Moshe, ele viveu boa parte da sua vida dividida, digamos assim, foram 3 momentos, né? Foram momentos no Egito, foram momentos na casa de seu sogro Jetro, e foram momentos de caminhada no deserto. Foram 40, 40, 40. 40 no Egito, 40 com seu sogro Itrô e 40 conduzido no deserto, o povo de Israel. 3 ciclos de 40 anos para cada período, no caso. Entendeu? Então, além disso, as coisas que o povo de Israel iria se envolver ao adentrar o território de Canaã, nós precisamos ficar atentos em relação a isso, porque, lembre-se, ora, vamos lembrar, eu acabei de dizer, quando o povo começa a pedir água para Moshe, o povo estava com sede, e aí Moshe, já ouvindo todas aquelas críticas, já pronto, aí foi a gota d'água, foi o estopim, né? Chega uma hora que não aguentou, aí tratou as pessoas, o povo com ele foi áspero, né? Foi áspero ali no que ele fez. Então, imagina se Moshe visse, digamos que o Eterno permitisse ele entrar no território de Canaã, junto com o povo de Israel. Ok. Imagina como ficaria o coração dele ao ver, conforme está registrado nos profetas, o povo de Israel, infelizmente, em alguns momentos, acabou se envolvendo com outros deuses, motivo pelo qual, em algumas ocasiões, juntamente com o esquecimento, a não lembrança de Shabat, bem como de todos os Moedim, os encontros marcados, isso trouxe como resultado o exílio, os exílios que Israel sofreu. Entendeu? Então imagina o coração de Moshe vendo o seu povo, os seus irmãos, sendo levados como cativos, sendo levados para Bavel, para a Babilônia, sendo levados como escravos. Como ficaria o coração dele, entendeu? A tristeza que ele sentiria, a angústia que ele sentiria. Não é algo fácil, imagina. Então, penso eu que o Eterno, na verdade, poupou ele de tanta angústia que viria ao coração dele caso ele estivesse junto com o povo de Israel nesses momentos em que a mão do Eterno ia pesar sobre o povo de Israel, naquele momento da história do povo de Israel. E como é que ficaria Moshe com tudo isso, entende? Então, mais um aspecto interessante, que ao olharmos para a Torá, é importante nós olharmos por várias ópticas, por vários ângulos, para termos uma ideia do que acontece ali. Entendeu? Então, quando se olha apenas de uma direção, de uma perspectiva, você tem uma determinada impressão daquilo. Achando, não, agora eu já entendo, aquilo ali fechou, é isso aqui. Calma lá, então você precisa olhar por outro ângulo, entendeu? No ângulo daqui, no ângulo dali, por cima, por baixo. E aí, olhando nesse aspecto, a gente percebe que, bem, será que tem a ver com isso? Bem, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não estou aqui fechando, batendo o martelo, né? Não, mas eu acredito que o Eterno poupou Moshe. Poupou Moshe. Ora, mas não seria mais fácil? Alguém talvez, né? Sobre isso. Será que não seria mais fácil, então, o Eterno dizer diretamente para Moshe: olha, Moshe, é o seguinte, eu não vou permitir que você adentre o território de Canaã, porque chegando lá vai acontecer isso. Né? O Eterno até faz citação um pouco a respeito desse aspecto, mas não nesse sentido que a gente está falando agora, né? Entende? Então, a gente percebe aqui
a vida de Moshe, o cuidado que ele tinha pelo povo de Israel, se no deserto ele já ficava, sabe, com o coração na mão, quando o povo pisava fora da linha, vamos dizer assim, né? Quem dirá se ele estivesse no território de Canaã, vendo o povo de Israel se afastar da Torá. Entendeu? Imagina como seria para Moshe, como está descrito no Tanar, como seria para Moshe encontrar a Torá dentro de um baú esquecido. Como é que ia ficar Moshe? Imagina, né? O estresse que ele sentiria, a tristeza que passaria pelo seu coração. Entendeu? Então são esses aspectos que eu queria trazer aqui também, tá? Então, o Eterno ordena para que ele suba ao cume de Pisga para observar todas as direções de onde o povo de Israel iria conquistar. E falando em conquista, o Eterno o ordena que prepare Yehoshua, Josué, para conduzir o povo de Israel a essa conquista do território de Canaã. Entendeu? Então, nesse aspecto de conquista, já não era mais, digamos, o potencial de Moshe ali atuando. Não, o potencial de Moshe, o que ele sabia ali e fazia como ninguém, gente, era no deserto, a maneira de trabalhar dele. Agora, na conquista, era com o pupilo dele, eu diria, né? O pupilo dele, o discípulo dele. Yehoshua, Josué. Então, Josué tem a missão agora de conduzir o povo de Israel para conquistar cidade a cidade. Entendeu? Além do mais, tem também um comentário que diz que o verdadeiro pastor de ovelhas, ele nunca abandona suas ovelhas. Assim como as ovelhas que acabaram ficando no deserto por conta de alguns comportamentos que os levou a ficarem no deserto, né? Perderam suas vidas e ficaram no deserto. Então, o bom pastor, Moshe, ficou ao lado de suas, eu digo suas, mas do Eterno, né? Mas ficou ao lado das suas ovelhas. Ovelhas essas que o Eterno confiou nas mãos dele. Ele não abandonou as ovelhas. Olha só, né? Ele queria adentrar o território de Canaã, mas o Eterno não permitiu. E não adianta a gente ficar questionando o Eterno sobre, mas por que o Eterno isso? Porque, inclusive, eu lembrei agora, eu tenho um colega de infância, e depois de um tempo ele me falou, né, que quando ele começou a ler esses textos, né, que mostrava que o Eterno não permitiu Moshe adentrar o território de Canaã, ele, na expressão dele da época, né, ficou assim meio de ponta com o Eterno, né, ficou meio de mal, assim, né, porque depois de passar por tudo que passou, Moshe, e não poder adentrar o território de Canaã, mas aí, como eu falei ainda agora, é você enxergar essa apresentação da Torá a respeito desse assunto com Moshe, enxergar de uma perspectiva. Quando você começa a considerar os outros pontos, então você começa a perceber que não é só isso. Existe muito mais ali envolvido. Entendeu? Interessante. Então, gente, eu separei aqui um slide especial aqui para fazer o seguinte, uma retrospectiva no seguinte aspecto. Vamos lá. Quando o Eterno chamou Moshe para esta honrosa missão de conduzir o povo de Israel, tirando-os do Egito e levando-os ao território de Canaã, quando o Eterno o convocou, ele estava fazendo o quê?
cuidando das ovelhas. Cuidando de ovelhas. Nesse caso, as ovelhas de seu sogro, Itró. Tudo bem? Era isso que ele estava fazendo. Tá? E fazendo muito bem o seu trabalho, com responsabilidade, ali com o grupo, né, das ovelhas, aquele rebanho. E o Eterno, com toda certeza, viu o cuidado que Moshe tinha para com as ovelhas, que por sinal não eram nem dele. Tá? Moshe não tinha ovelha, não tinha riqueza, não tinha posse nem nada. Mas ele cuidava das ovelhas de seu sogro Itró, Jetro. Entendeu? Então, olha só, gente, vamos olhar agora por esse ângulo, tá? Olha só. Esse cuidado de Moshe com as ovelhas, né? A maneira de tratar elas, de cuidar, o Eterno viu e vê todos os corações. O Eterno viu o coração de Moshe. O Eterno viu o cuidado com que ele tinha, que Moshe tinha com estes animais, a maneira como cuidava de cada um. Olha só, a responsabilidade. Então o Eterno chamou Moshe, que cuidava de ovelhas, literalmente falando. E ao perceber o coração de Moshe no cuidado com elas, então o Eterno o convocou para conduzir as suas ovelhas, as ovelhas do Eterno, isto é, o povo de Israel, ao longo do deserto. Então, o Eterno não chamou para essa missão um qualquer um. Muito pelo contrário, o Eterno escolheu exatamente a pessoa certa para caminhar no deserto, levando o povo de Israel de volta para a sua terra, para a terra que o Eterno prometeu, né? O Eterno prometeu. Então, vamos lembrar, Moshe inicia o seu trabalho como um pastor de ovelhas, e seus últimos dias de vida, o próprio Eterno foi quem o sepultou. Os últimos dias de vida de Moshe foi com ovelhas, mas entre aspas, né? Porque eram pessoas. Como assim ovelhas? As ovelhas do Eterno, o Criador, entendeu? Ele começa como pastor e termina como pastor de ovelhas. Uma pessoa que dedicou a sua vida toda a cuidar de ovelhas, certo? Então, meu irmão, contextualizando isso para os nossos dias, o Eterno, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração, meu irmão, tá? Ele sabe, o Eterno sabe, em que ambiente, em qual meio será muito excelente a sua presença, o seu comportamento, que vai refletir as instruções do Eterno, no caso a Torá. Ele sabe exatamente para onde te conduzir. Ele sabe exatamente qual deserto é para você percorrer até um determinado ponto, como foi exatamente com Moshe. Entendeu? Então, não sei essa caminhada em que talvez você esteja, meu irmão, seja o deserto que exatamente o Eterno viu que era apropriado para que você caminhasse ali. O teu grande potencial está nessa caminhada, nesse deserto que talvez você está atravessando agora, entendeu? Se for para você atravessar para um outro ambiente, o Eterno fará você saber. Porque o Eterno não se faz confundir, tá? O Eterno não faz confusão com nada disso, tá? Interessante. Então, a gente percebe o cuidado de Moshe com as ovelhas, e agora, por isso ele intercedia tanto, gente, a favor do povo de Israel. Intercedia mesmo, até mesmo quando
falavam mal dele, ele ia lá, pedia para Aharon, seu irmão, acender o incensário e dessa forma acabar com uma determinada praga, né? Várias mortes estavam acontecendo no meio do povo de Israel devido ao mau comportamento de alguém dentre o povo de Israel, entendeu? E Moshe é sempre a favor do povo de Israel, sempre a favor do povo de Israel. Isso é incrível, gente, tá? É algo sem palavras. Até que, conforme está descrito em Devarim, Deuteronômio capítulo 34, Moshe, ele tem seus últimos momentos ali, certo? E no Monte Nebo, no Monte Nebo, e o próprio Eterno o sepulta, faz o enterro de Moshe. E até hoje ninguém sabe exatamente o local em que Moshe foi sepultado pelo Eterno. Ninguém sabe. O Eterno não deixou pistas, né? Quer dizer, não deixou rastros do ponto exato, mas a região local Então esse foi os últimos momentos de Moshe, o pastor de ovelhas que dedicou 40 anos de sua vida para cuidar das ovelhas do seu Senhor, do meu Senhor, o Eterno. Então ele fez esse trabalho com muito amor, passou por momentos de grande estresse, o que já é de se esperar pelo que a gente lê nos textos da Torá, entende? Então Moshe nos ensinou grandes lições de obediência, de paciência, de perseverança, de olhar para frente e seguir. Não é fácil. Que Moshe passou, Aharon e as pessoas que o auxiliaram, realmente deixou aí grandes lições, um grande legado para todos nós, tá? Continuando, verso 28. Todavia, o Eterno disse para Moshe: todavia, comissione Yehoshua Josué, encoraje-o e fortaleça-o. Olha só, né? Encorajá-lo e fortalecê-lo, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Lembra que eu falei da explicação, ou melhor, da comparação com o técnico de futebol, o treinador? Aí, ó, o texto. O Eterno dizendo para Moshe comissionar, né? Enviar Yehoshua, o seu pupilo, o seu aprendiz, o seu discípulo, o seu talmid, para essa honrosa missão. Agora não era mais com Moshe, agora era com Yehoshua, né? Interessante que a palavra Yehoshua aqui, deixa eu marcar, ó, aqui é a transliteração, aqui ó, a maneira como está no português, né? Yehoshua, aqui ó, essa aqui é a palavra salvação. Salvação. Que por sinal o nome do nosso mestre Yeshua vem justamente dessa forma em hebraico aqui, ó. Por exemplo, como é que escreve Yeshua, que também significa salvação? É assim, ó. Yud Shin Vav Ain. Não tem a letra Re. Yud Shin Vav Ain. Não tem o Re. Mas Yehoshua tem a letra Re. Então são as flexões, né? São essas variações aí. Interessante. Então o Eterno, ele dá essa missão para Moshe comissionar, destacar Yehoshua para fazer isso, porque
A salvação do povo de Israel estava ali agora na liderança de Yehoshua. Tá? Portanto, da mesma forma que Yehoshua conduziu o povo de Israel para vários pontos do território de Canaã para conquistar a cidade, da mesma forma, o Eterno separou, ele ungiu, separou Yeshua, o nosso mestre, para nos conduzir à salvação. Ora, como assim a salvação? A salvação do Eterno é justamente colocar alguém para que nos conduza de forma correta na direção em que o Eterno quer que venhamos a seguir. Entendeu? A salvação. Como é que o povo de Israel iria... Como é que o povo de Israel iria estrategicamente tomar as cidades? Tinha que ter alguém com tática, com inteligência, entendeu? Com uma maneira de lidar, que já tinha outras características diferentes das de Moshe, por exemplo. Então é um ambiente novo agora, território de Canaã, já não estão mais no deserto, né? Só para você perceber a diferença, né? Comparando, entendeu? Então, quem poderá agora, né? Eu já disse, quem poderá nos defender? Quem poderá nos conduzir da melhor forma, talvez alguém diria, né? Da melhor forma para que a gente possa conquistar as cidades. Quem? Aí o Eterno envia a sua salvação. Quem é a salvação? Yehoshua. É o que significa o nome dele, entendeu? Yehoshua. Que vai estrategicamente, junto com líderes, formar táticas, maneiras de tomar essas cidades. Entendeu? Interessante isso. Então, a gente vai aprendendo isso e olhando por esse ângulo, né? Que Yehoshua chegou com essa missão. Da mesma forma, Yeshua, o nosso mestre, foi enviado por ele, pelo Eterno, no sentido de ser separado. O Eterno o ungiu para ser a nossa salvação. Como é que o Eterno... Como assim? O Eterno fez isso? Como é que Yeshua é a nossa salvação? Quem nos mostraria o caminho na direção do Eterno, obviamente pela Torá, mas da forma como realmente a Torá ela precisa ser obedecida por nós, da maneira como o coração do Eterno deseja que o ser humano a pratique. Quem é que iria mostrar a grandeza, a plenitude da Torá de forma que a conhecêssemos e disséssemos: agora sim eu estou conhecendo a Torá e sei agora como seguir na direção do Eterno? Entendeu? Então, o Eterno separa Yeshua justamente com essa missão. E ele vem e ensina o povo de Israel e as gerações que vêm a partir do povo de Israel para mostrar o caminho que conduz ao Eterno. O caminho da Torá. Como realmente o Eterno quer que venhamos a seguir. Entendeu? É isso. A nossa salvação, que nos mostra o caminho sobre como obedecer a Torá de forma plena, conhecer a Torá na sua essência, entendeu? O valor dela, e de poder olhar para a Torá e dizer: ah, então é isso que a Torá está dizendo, é isso que o Eterno está nos dizendo aqui, entendeu? É isso que significa. Olha que incrível, né? Então, Yehoshua, voltando aqui, tem essa missão. Agora, vamos falar a respeito de um aspecto muito importante que vai tratar sobre a questão da
obediência. A obediência ao Eterno. Certo? Então, sobre isso, nós temos aqui o capítulo 4 de Devarim, Deuteronômio. O capítulo 4 de Deuteronômio, Devarim, diz assim: Veatá Israel Shema. E agora Israel, ouça el ha-chokim ve'el ha-mishpatim, os regulamentos e os juízos. Olha só. Asher Anochi. Detalhe, gente, ó, uma coisa muito importante aqui, tá? Dentre tudo aqui é importante, né? Deixa eu destacar isso aqui, ó. Quando o Eterno usa essa expressão aqui, Anochi, a palavra Anochi significa eu. Tem também uma outra expressão que é a mais usual, chama que para dizer eu é Ani. Ani. Ani, eu. Ani. Ah. Olha, não estava aparecendo o texto aqui. Pronto. Desculpe, gente. Agora sim, está aparecendo, né? Tá aqui, ó, a palavra que eu estou falando, ó. Anochi. Tem duas maneiras de dizer eu em hebraico. É Ani, eu, e Anochi, eu, novamente. Mas qual é a diferença dos dois? Eu marquei aqui em amarelo, tá? Se você consegue perceber, ó, é esse aqui, Anochi. Quando se usa a expressão Ani, simplesmente está significando eu, de forma direta, sem muito rodeio, entendeu? Simples, eu. Mas quando aquele que está falando utiliza essa expressão aqui, Anochi, eu, é um eu, vamos dizer assim, é um eu carregado de um momento solene. Algo importante vai ser anunciado logo em seguida, ou o contexto do momento está envolvendo um assunto muito importante, muito em alta, certo? Então, quando é Anochi, é um momento solene, tá? É isso. Eu. Tá? Inclusive, a gente vai ver isso na série Devarim, as 10 das palavras do Eterno. Vai aparecer logo no primeiro pronunciamento essa expressão aqui, ó, Anochi. Certo? Anochi. Mas vamos chegar lá direitinho. Então, e agora, Israel, ouça os regulamentos, os Hokim, que são instruções sem explicação a respeito do porquê é para ser obedecido. Hokim, é o Huk. E os juízos, tá? Os Mishpatim. Que eu ensino a vocês para praticarem, para que tenham vida. Olha só. E entrem e tomem posse da terra que Adonai, o Elohim de seus pais, dá para vocês. Então, Moshe diz isso para o povo de Israel: ouça os regulamentos e os juízos que eu ensino a vocês. Gente, é Moshe falando aquilo que ele ouviu da parte do Eterno para repassar para o povo de Israel, tá? É isso que temos aqui. Quando diz que eu ensino, quem está falando é Moshe. É Moshe quem estava ensinando aqui. Só que detalhe, o que Moshe está ensinando é algo que ele recebeu do Eterno. Tudo bem? Ok? Não vão confundir aqui, não é o Eterno em si falando aqui diretamente, não diretamente, mas de forma indireta, sim, porque o que está escrito aqui é o que o Eterno disse para Moshe repassar para o povo de Israel. Então é importante a gente colocar cada ponto aqui no seu lugar, para a gente ter essa noção aqui, tá? Então, devemos ter atenção aos regulamentos e aos juízos do Eterno. As instruções do Eterno, gente, todas elas
são para que tenhamos vida, para que nós possamos viver bem. Quando o Eterno diz, não coma isso, é para o nosso bem. Quando o Eterno diz, faça isso, não faça aquilo, é para o nosso bem. Ainda que ao ser humano foi presenteado a liberdade, o livre-arbítrio, né, de poder realmente tomar decisões. Apesar que tudo isso, né, o Eterno tem um controle de tudo. E é importante nós termos a consciência dessa liberdade de poder escolher servir ao Eterno ou não, né? Então o Eterno coloca diante de nós todos os dias bênção e maldição. Mohaimson, mas o Eterno coloca maldição como opção para o ser humano escolher? Mas isso não é ruim? Não. Ter a opção é uma coisa. Escolher o lado errado, aí é aí que está o problema, entendeu? Continuando. Portanto, a nossa obediência às instruções do Eterno envolve justamente os regulamentos e os juízos. E a prática da Torá tem um objetivo, ó, eu sublinhei aqui, ó, para praticarem, para que tenham vida. Ter vida, gente, aqui está falando de vida saudável. Para termos uma vida saudável, é seguir a instrução do Eterno. É importante isso, tá? Seguir a instrução do Eterno, para que tenhamos vida. E entrem e tomem posse da terra que Adonai, o Elohim de seus pais, dá para vocês. Então, Moshe aqui fazendo esse discurso longo, prolongado, ele toca nesses aspectos ao longo do que diz, né? Ok. Aí diz assim, ó: não acrescentem nada sobre a palavra que eu ordeno para vocês. Não reitere nada, ou melhor, não retirem nada para guardar dos mandamentos de Adonai, o seu Elohim, que eu ordenei a vocês. Então olha só, não acrescentar e nem retirar nada em relação às instruções do Eterno, né? Então olha que incrível. Talvez alguém pode achar, né? Eu espero que não, né? Mas pode achar que o Eterno, em um determinado aspecto, diante das suas instruções, ele cometeu um equívoco ao ponto de uma pessoa tentar corrigir o Eterno, né? E aí? Ora, mas o Eterno, ele sabe exatamente o que está fazendo. Por isso que nós não precisamos acrescentar nas instruções do Eterno. Nós não precisamos tirar nada das instruções do Eterno. Entendeu? O que o Eterno falou é o suficiente para que o ser humano venha a obedecer. Se o Eterno disse Zahor et Yom HaShabbat lekadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabat, é o 7º dia da semana. Entendeu? Pronto. A questão de obediência. Ó, obediência. Ah, não, mas o Eterno poderia ter colocado outro dia para o nosso descanso. O Eterno poderia ter colocado, por exemplo, sei lá, uma segunda-feira, né? Poderia ter colocado um domingo. Quando eu digo assim, eu estou falando da Escritura, né? O Eterno poderia ter colocado para descansar um outro dia da semana, mas escolheu o sábado, o Shabat. Bem, então vamos seguir. Ele escolheu. Vamos seguir ao Eterno. Entendeu? É para o nosso bem. O Eterno diz: meu filho,
minha filha, descanse. Aí a pessoa quer trabalhar. No dia que é para descansar, a pessoa quer trabalhar. E no dia que é para trabalhar, a pessoa quer descansar. Totalmente o contrário, né? Falando nisso, vale aqui lembrar, existem serviços que não podem parar a gente. Serviços de segurança, que envolvem saúde, né? Sempre tem as pessoas que estão ali enfermas, tem pessoas que estão acamadas, em coma, enfim, em várias situações de saúde diversas e que precisam ter alguém ali realizando um serviço, tá? Então não precisa ficar meio neurado com isso aí. Ah, mas não, o Eterno, como eu falei, o Eterno conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Se até o momento você ainda não conseguiu uma atividade financeira, né, um trabalho que de forma que você no pôr do sol de sexta-feira esteja com a sua família, então aguarde esse momento. O Eterno há de colocar diante de você uma oportunidade para você agarrar, como fez nosso pai Yaakov, né? Ele vai colocar uma oportunidade, você quem vai agarrar essa oportunidade, depende de você, né? Então não retirem nada das instruções do Eterno. Alguém diria, não precisa mais disso não. Isso aí é coisa antiga e que está escrito aí, ó, é coisa antiga. É coisa antiga, não é pra gente, não é pro nosso tempo, né? É por isso que você vai ver, por exemplo, novas religiões e subdenominações sendo criadas com o nome o mais criativo possível, né? E arrebatando pessoas, entendeu? Claro, a pessoa tem liberdade de seguir o que ela quer. Mas seria muito melhor, seria a vida, a pessoa seguir as instruções do Eterno. Entendeu? As instruções do Eterno. Que é o melhor para a nossa vida. Que é o melhor para o nosso ser. Tá? Vamos ler agora um texto no profeta Neemias, capítulo 9, verso 29, que diz: Vata'ad bahem lahashivam el toratecha verema hizidu velo shamu lemotzvotecha uve mishpatecha chatu bam asher yase adam verhaya bahem vaitenu kotef soreret vear pam rikshu velo chameu. Exortou eles para que voltassem para a tua Torá. Porém eles agiram com arrogância e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E os teus juízos pecaram contra, pelos quais o ser humano que praticar viverá. E deram de ombros e foram arrogantes e endureceram o pescoço e não ouviram. Felizmente, houve esse momento na história do povo de Israel. Olha aqui mais uma vez, como diz o texto no profeta Neemias, pelos quais o ser humano que praticar viverá. Então a vida aqui está associada à prática das instruções do Eterno. Entendeu? Você quer viver bem, qualidade de vida, saúde. Claro, né? O nosso corpo
ele vai sofrendo mudanças, a saúde tem que ser monitorada de tempos em tempos, né? Então, você percebe aí, para que a pessoa possa viver bem, ela precisa justamente praticar a Torá. Com arrogância, não. Com amor, com carinho, com cuidado. Ok? Aqui, certo. Ok, meus queridos irmãos, então eu vou concluir o nosso estudo deste Kabbalah de Shabbat aqui nesse slide de Nehemiah, e que possamos guardar as lições que nós temos aprendido até aqui, tanto nesse estudo quanto nos estudos anteriores a ele, que possamos praticar em nossa vida aquilo que estamos aprendendo a cada Shabbat, a cada lição, tá bom? Isso é muito importante, gente, a prática. E dessa forma agradecer a sua participação aqui conosco, tá? E convidamos nesse momento o nosso querido irmão Yosef Torres, recitando conosco a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Ne'emam. Elohim é Rei fiel. Maravilha. Muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz aqui cooperando conosco, recitando essa linda brachá, essa linda bênção. Bom? Bem, eu acabei não falando no início do estudo, que eu esqueci, né? Mas você que ficou até o final, né? Ficou até o final. Nós temos aqui um lançamento musical. Lançamento musical. Inédito, tá? O Eterno colocou em nosso coração uma melodia e a letra, você vai conhecer já já, ela é exatamente a letra da leitura do texto da Torá, e que fazemos a leitura desse texto sempre quando nós vamos fazer
Havdalah, que é o encerramento, a conclusão do Shabat, né? Nós lemos alguns textos e dentre esses textos está a leitura de Mikamocha, né? Mikamocha Bailim Adonai, Mikamocha Nedar Bakodesh, Norat Eklot Oseflei. Então, esse texto, que é uma fala de Moshe, ó, interessante, é uma fala de Moshe. Então o Eterno colocou em nosso coração a melodia e colocamos a letra nessa melodia. Ficou realmente, né, algo incrível. Eu sou suspeito para falar, né, porque foi eu que gravei. Eu espero que os irmãos possam cantar juntamente conosco essa linda canção, tá bom? E mais, tem a legenda direitinho, tá, para você acompanhar. E como foi Moshe que disse essas palavras, então eu preparei um slide para a gente fazer lembrar de alguns momentos de Moshe ao longo de sua caminhada, da sua vida, certo? Eu peguei aqui algumas ilustrações e agradecer ao Eterno pela vida de Moshe, que tanto até hoje, gente, e continuará nos ensinando grandes lições, tá? Uma pessoa como você e como eu, que acertou e que errou, como todo ser humano, e que esteve sempre procurando fazer a vontade do Eterno, cuidando do povo de Israel. Entendeu? Então, cante conosco essa linda canção chamada Mikamocha, e que ela vai somar inclusive com o álbum Tshuvah. Tshuvah é um álbum, e essa agora vai ser mais uma que a gente vai colocar lá na playlist depois, tá? Depois eu vou cuidar disso, ok? Então, cante conosco a música Mikamocha, lembrando da vida de Moshe.
Maravilha! É isso aí. Tá aí, uma nova música para fazer parte do álbum. Tá aí. Que eu, com todo o coração, compartilho com você e estaremos aí cantando nos próximos estudos. Tá bom? Desejo a você Shabbat Shalom, a você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E nos encontramos amanhã, pela manhã, às 10 horas, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem é daqui de Manaus, é às 9 da manhã. Tá bom? E dessa forma, seguindo adiante. Kadima, Kadima. Então, ok. Leitraot.